Olá, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sou Aldo Macri, sócio-diretor da KPMG, para a área de clientes e mercados na região sul. Estamos aqui mais uma vez apoiando, né, a Expo Gestão, um evento tradicional de Santa Catarina, que acontece em Joinville, mas agora com a pandemia estamos aí mais um ano no modo virtual. Mas é uma satisfação estar mais um ano junto com a Expo Gestão. E na oportunidade, estou aqui também com outros dois profissionais da KPMG, tanto a Paola de Oliveira, quanto também com o Fábio, o Elzo. No dia de hoje, a gente traz um bate-papo sobre o assunto de transformação da área tributária, né, Tax Transformation, que a gente denomina aqui na KPMG. Então, acho que, como todos os modelos de negócios, todas as empresas, também as áreas de negócio das empresas, né, estão passando por um momento de transformação. A área tributária não é diferente, é mais uma área, né, que historicamente tem muito trabalho, né, muita atividade transacional, né, situações que mudam, né, do dia para a noite, e as funções têm que se adequar. Né, quando a gente faz trabalhos para multinacionais, sempre nos questionam por que a área tributária no Brasil é maior do que minha área tributária em outros países, né, então acaba sendo uma área que, de fato, a gente tem muita oportunidade de transformação, seja digitalização, implantação de novas soluções. Então, acho que esse é o propósito da discussão hoje. Então, acho que a Paola, que lidera, é uma das líderes da KPMG dentro desse tema. O Fábio, que está conosco também, atua com a gente aqui na região sul, lidera todo nosso grupo de alianças, né, com players de tecnologia aqui para a região. Ele vai estar acompanhando com a gente também nessa palestra. E ao final a gente vai abrir uma sessão de perguntas e respostas. Então, para quem estiver acompanhando o evento, pode colocar as suas perguntas no chat, que ao final dessa primeira sessão de apresentação da Paola, a gente vai partir para as perguntas e respostas. Acho que feita essa introdução, Paola, passo a bola para ti, para fazer um pouco mais da sua exposição, né, sobre o tema, como que as empresas estão fazendo, né, esse momento de transformação, e aquelas que ainda não iniciaram ou estão no início, e que elas precisam se atentar para, de fato, terem sucesso nessa jornada de transformação. Acho que você está no mudo aqui. Foi, agora foi. Oi? Tá. Foi. Obrigada, Aldo. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, obrigada pela oportunidade aí de falar nesse fórum, né, na Expo Gestão 2021. Bom, como o Aldo já me apresentou, né, sou a Paola de Oliveira, sócia-diretora de Tax Transformation na KPMG. Atualmente lidero, junto com a Mariane Coutinho, né, essa área de Tax Transformation, que é de fato focada para a transformação digital das áreas de tax dos nossos clientes, né, e também da própria KPMG, né, como que a gente impacta e transforma as nossas práticas, os nossos consultores de tax, né, no que tange a transformação digital. E a intenção aqui de hoje é realmente bater um papo com vocês sobre como a gente, de fato, coloca na prática essa transformação da área tributária. Né? A gente sabe que essa discussão em relação à transformação digital da área tributária, ela também é facilmente aplicada aqui para a área de finanças, para a área de controladoria. A gente está falando de áreas, como o Aldo comentou, áreas de back-office, né, dentro das companhias, mas que, sob o olhar da KPMG, a gente entende que existe o Empowered Back-Office, né, que é como que a gente empodera essas áreas de back-office aí, de fato, com tecnologia, com boas práticas, e traz aí um viés de transformação de fato, né, e empoderamento aí das áreas de negócio. Bom, eu gosto de começar com essa provocação que está aqui na tela, que é justamente por onde a gente começa, né? Geralmente as empresas, elas costumam estruturar uma área de inovação ou uma área de transformação digital
para que essa área possa impactar as áreas, determinadas áreas que precisam ser transformadas, né? E a minha provocação é, de fato, se esse é o melhor modelo, inclusive, né? Por quê? Porque quando a gente é muito comum quando a gente vai nos nossos clientes ouvir, né? Ah, esse negócio de transformação é lá com a área de inovação, é lá com a área de transformação digital. E muitas vezes falta aquele empoderamento, né, dos nossos profissionais aí, de cada profissional, de cada, principalmente quando a gente fala aqui da área tributária, para encabeçar de fato essa transformação. Então, a provocação do Buckmeister é justamente que a gente dificilmente muda, né, alguma coisa lutando contra uma realidade já existente, mas sim construindo um modelo novo que torne esse modelo existente obsoleto. E a gente viu isso acontecer, né? Pensando aqui em vários modelos de negócios novos, né? A própria transição de algumas cadeias de valor, por exemplo, da gente comprar um imóvel e passar a alugar imóveis, né? Da gente comprar um carro e passar a usar o serviço de transporte aí compartilhado. Então, isso se aplica muito a também a essa nossa conversa, né? Como que a gente quebra alguns modelos mentais aí também para que essa transformação de fato comece a acontecer. E quando a gente leva essa conversa de tech transformation, que como o Aldo comentou, o nome que a gente dá para a transformação digital das áreas fiscal e tributária, geralmente vem essa pergunta, Paola, por onde que eu começo, né? Eu sou líder de techs, eu sou líder da área financeira e tenho techs aqui embaixo de mim. Eu sou o head aqui da área de operações, da área de compliance, ou ainda do corporativo, ou do jurídico tributário, muitas vezes, né? E o que a gente fala é que, assim, não existe uma fórmula mágica por onde começar, né? E existe sim diferentes níveis de maturidades. O Aldo também comentou isso no início e acho super importante ressaltar, porque não existe rota única e nem rota certa e errada, né? O que a gente consegue enquadrar é que algumas rotas nos parecem mais tradicionais, né? Então, quando a gente fala de uma área fiscal, quando a gente está falando de, por exemplo, ERP, né, de soluções, de uma eventual necessidade de troca de solução fiscal, de uma necessidade de automação de processos, principalmente no que tange a processos de compliance e atividades repetitivas. A gente costuma ser demandado ainda por clientes com essas demandas, e na nossa visão aqui, essas rotas ainda seguem um formato aqui mais tradicional de discussão, né, de transformação. A gente ainda vê em muitos clientes a TI atuando aqui como suporte, né? Principalmente quando a gente fala de demandas da área de techs, atuando especificadamente em demandas obrigatórias da área fiscal e não necessariamente em melhorias, né? A gente ainda vê uma necessidade de transformação desse relacionamento do profissional de TI como um business partner de techs também, né, trabalhando como uma via de mão dupla, e também do profissional de techs acessar outras ferramentas que não essas ferramentas tradicionais, que são o próprio Excel, o ERP e as soluções fiscais. Então, como que o profissional de techs olha para outras ferramentas e para outros fornecedores de forma estratégica e agregando valor aqui nas suas funções? Então, né, o que a gente gosta de falar? Que dificilmente a gente vai atingir novos resultados explorando essas rotas mais tradicionais, né? Obviamente, atualmente a gente tem trabalhado, por exemplo, em uma oportunidade bem relevante de um cliente do Sul, inclusive, né, que é a software selection de uma solução fiscal, né? O que não há algum tempo atrás não era muito comum, né, a área fiscal contratar aí uma consultoria tributária para ajudá-la, para suportá-la na definição do software, né? Hoje, cada vez mais, né? E hoje a gente está atuando aí nessa oportunidade e discutindo com esse cliente, gente, o quanto alguns gaps de fato são endereçados por essa solução fiscal, mas o quanto a gente tem gaps que não necessariamente são endereçados, mas que precisam ser mapeados, né? Para que a gente possa montar aqui um plano mais estratégico e ter um olhar da jornada
também olhando para outros fornecedores que não necessariamente a própria solução fiscal, né? Então, como que a gente, de fato, constrói esse roadmap, né, a quatro mãos aí com os nossos clientes para que a gente consiga, de fato, potencializar a transformação. E para isso, a gente entende que tem um elemento aqui, que é esse que está na tela, que é o Tex Ágil, né? Que é como que a gente, de fato, coloca a área tributária num contexto de agilidade, né? E quando a gente fala aqui de agilidade, muitas vezes a primeira coisa que vem aqui na nossa mente são as metodologias, né? O Scrum, e outras metodologias, o próprio Design Thinking para exploração de problemas e outras metodologias ágeis, o Lean. E o que eu gosto de falar? Que o ágil, ele está além da metodologia, né? O ágil, primeiro, ele também não significa só eu fazer algo rápido, né? Eu não estou falando do ágil aplicado necessariamente só à gestão de projetos, embora também seja bem relevante e interessante, especialmente para a área fiscal. Mas eu estou falando ágil como uma forma de gerir negócios, né? E por que não para a nossa própria área fiscal? E quando eu estou falando de business agility, que é como que eu faço o meu negócio de uma forma diferente, eu gosto de trazer esse panorama e essa diferenciação entre o que é uma gestão mais tradicional, né, e o que é uma gestão com, de fato, agile, né? E aqui são quatro elementos que, quando a gente fala na área fiscal, a gente vê ainda muitos clientes, muitos parceiros se deparando com algumas dificuldades para trazer projetos de transformação para o seu pipeline, para defender o tema em relação a budget, por exemplo, né, junto com a alta liderança. Então, aqui são algumas quebras de paradigmas que a gente tem que começar a trazer para a discussão junto às áreas, aos nossos, tanto a CEO, CFO, enfim, áreas de negócio, para que a gente consiga empoderar, né, e trazer mais visibilidade para esse tema. Então, o primeiro deles é a questão da hierarquia, né? A gente sabe que a hierarquia ela não funciona, embora ela ainda funciona nas empresas mais tradicionais aí, numa estrutura ainda muito forte, né? E que a gente poderia ter uma maior flexibilidade, trabalhando com times de forma mais dinâmica, em squads. Hoje a gente vê áreas fiscais já sendo estruturadas num formato diferente, empresas de tecnologia, né, com DNA de tecnologia hoje, já têm trabalhado em estruturas não tão hierárquicas, pautadas, por exemplo, em squads, né, que são times multidisciplinares e no que tange ao conhecimento técnico, né, e de forma a extrair o maior valor daqueles profissionais. Então, a própria estrutura hierárquica, sim, a gente consegue rever, né, e sugerir novos formatos com a finalidade aqui de atingir novos modelos de atuação, tá? E, consequentemente, também maior eficiência e resultados de impacto. A gente também entende que a própria rigidez e flexibilidade é um elemento aqui bem relevante quando a gente fala nesses novos modelos de atuação da área fiscal, né? Então, a gente conseguir ter profissionais aí com skills um maior leque de skills, inclusive do ponto de vista digital, e também a gente conseguir ter uma maior flexibilidade nas nossas estruturas, nas definições de escopo, né? Aquela capacidade que a gente precisa desenvolver de recalcular rotas, né, quando necessário. E isso também está bastante conectado com a própria gestão de orçamento, né? Então, a gente ainda vê muito dentro das companhias a discussão sobre retornos de investimento, né, pautadas exclusivamente na redução de FTS, quando a gente fala de transformação digital, embora seja um caminho, isso de fato é um caminho palpável e relevante, a gente enxerga hoje outros caminhos aqui capazes de viabilizar esse tipo de projeto. E quando a gente fala de budget, né, e de controle de orçamento, a gente ainda vê também aquela estrutura muito pautada ainda
na base histórica, né? E não necessariamente desafiando aqui como que eu caminhos alternativos, metodologias alternativas para alcançar esses orçamentos e também com maior flexibilidade para a definição de KPIs, tá? Então, aqui a gente tem bastante espaço para explorar, principalmente quando a gente fala aí na gestão das áreas tributárias. Em relação à documentação, é um desafio gigante, né? A gente tem várias questões aí de compliance, obviamente, né, que fogem aqui da nossa alçada, porém, a gente entende que a documentação é aquela linha aquele equilíbrio que a gente precisa encontrar, né? Que é como que a gente é ágil, né? Mas consegue tomar decisões aqui de forma mais fluida, né? Que não trave, né, os nossos processos e o andamento e a geração de resultados. Então, a gente coloca sempre um ponto de interrogação, assim, se de fato esse tema, a documentação, não é algo que pode estar, né, levando nossos times aqui a um formato mais tradicional de atuação e menos ágil, obviamente. E tudo isso é para gerar, gente, a provocação e também a reflexão do quanto nesse modelo tradicional que a gente tem atuado, né, com os elementos anteriormente mencionados, a gente é capaz de experimentar, né? Quando a gente está falando ali de modelos rígidos, de um budget muito fechado, né, e enfim, com uma rigidez ali calcada, né, nesse processo de rigidez e de escopo muito bem definido, a gente acaba tendo pouco espaço para testar e falhar, né? E a importância de termos um ambiente controlado, obviamente, a gente não está falando aqui de infringir, né, nenhuma legislação, mas a gente criar um ambiente controlado para que o nosso time teste, para que o nosso time fale e para que o nosso time principalmente aprenda com esses erros, né? E de fato seja capaz de recalcular rotas com maior flexibilidade, mas também gerando resultados diferentes, como eu mencionei lá no início. Então, a importância da gente entender como que esse conceito, né, ele pode ser trazido na prática dentro da sua organização. Hoje a gente tem clientes, né, que trabalham, por exemplo, com uma célula de testes, né? Então, a gente já vê nas áreas tributárias cada vez mais ou pelo menos um profissional ou uma célula de Tax Technology, a gente já tem sido acessado muito mais para, inclusive, ajudar a estruturar células de Tax Transformation, que de fato vai olhar para a transformação digital e que também vai trazer essa capacidade de experimentação enfim, de transformação digital para o contexto das rotinas fiscais. Outro aspecto relevante, também relacionado ao nível de maturidade, é o seguinte, né? A gente tem sido acessado para mapear processos. Então, muitas vezes as áreas fiscais, e a depender da empresa, ainda que numa área operacional, nem sempre eu tenho o processo de fato mapeado e definido, né? Inclusive com papéis e responsabilidades. A KPMG faz esse trabalho, né, de estruturar esses processos e com metodologia ágil para que seja um projeto que de fato faça bastante sentido no contexto atual, né, não aqueles projetos longos e etc. Mas a gente fala assim, que independente de ter esse processo mapeado, gente, é possível começar a tua jornada de transformação. E é urgente que você comece, né? E ainda que você não tenha uma estrutura, que você não vai conseguir, de repente, né, um projeto gigante, um budget gigante para isso, né? Você conseguir destinar profissionais e principalmente fazer com que os seus profissionais comecem a pensar numa forma de repensar suas formas de trabalhar é muito importante, né? Então, aqui a gente sugere, por exemplo, o próprio uso do Kanban aqui, usando o que eu faço, o que eu estou fazendo e o que eu poderia fazer, como uma forma de provocativa mesmo, né, de repensar suas atividades. Aqui tem diversos outros instrumentos e metodologias que poderiam ser utilizados com esse intuito. Mas a ideia é, se a gente não começar a fazer alguma coisa, né, de fato nada irá mudar, né? Então,
realmente começar a fazer e contar, obviamente, com a nossa ajuda no que for necessário aí, sempre o primeiro passo, sempre relevante. Bom, nessa linha, a gente também discute muito com os nossos clientes, né, o quanto a relevância de focarmos, né, o quanto é relevante focarmos na estruturação de dados, né, dentro da área fiscal. Então, a gente hoje tem diversos clientes que já possuem uma estrutura também dedicada, né, para a data, né, então, profissionais de techs dedicados em análise de dados. A gente há muito tempo tem falado sobre business intelligence, que é a gente conseguir minimamente estruturar esses dados e olhar o passado, né, olhar para trás, e a necessidade que a gente tem de fato, fazer predições, né, olhar para frente aí de forma estratégica, utilizando esses dados, né. E aqui eu vou um pouco além, né, a partir do momento que a gente estrutura os dados de fato, a gente passar a utilizar esses dados internamente dentro da nossa organização como serviço para as outras áreas, né? Então, colocar a análise de dados a dispor do negócio, né? No fim do dia, a análise de dados fiscais, ela só faz sentido se ela impactar o negócio. E nessa linha, eu já já entro aqui na seguinte reflexão também. A partir do momento que a gente começa a olhar para os dados de forma estratégica, a montar até muitas vezes uma plataforma, né, de forma onde eu consiga ter acesso a esses dados e gerar valor, né, para as minhas áreas de negócio, eu começo a ganhar corpo e sair um pouco dessa visão, dessa perspectiva da inovação fechada. O que é inovação fechada? É eu trabalhar em cima de ideias, né, de insights e de sugestões de melhoria que vem de dentro da minha organização, né? Que são sugestões de melhoria geralmente oriundas dos meus profissionais, né? Que atuam dentro da minha organização, onde o limite da minha corporação, de fato, é o limite aqui da minha inovação, né? E a gente começa a olhar para fora, né? A gente começa a ter a possibilidade de olhar para fora, e o conceito de inovação aberta vem muito com a possibilidade de eu trair as barreiras aqui ultrapassar as barreiras da minha organização e começar a olhar mercados de forma alternativa, parceiros, alianças, né? E principalmente novas tecnologias e até mesmo os nossos clientes, né? A gente hoje já tem casos na KPMG em que clientes da KPMG nos procuraram e nos desafiaram, por exemplo, a construir uma ferramenta em conjunto com eles, né? E hoje essa ferramenta é um produto da KPMG que foi desenvolvida com insights dos nossos clientes. Esse caso específico é um Data Analytics de Corporate Tax, né, da parte de imposto de renda e contribuições. Então, aqui a inovação aberta, ela traz essa nova perspectiva, né? Como que eu realmente me torno um player aqui que olha o mercado. E nessa linha, os nossos clientes também têm sentido essa necessidade, né? Algo que eu trouxe há dois anos e meio que estou na KPMG e trouxe aí com a minha vinda para cá, essa iniciativa, que é justamente a gente começar a suportar os nossos clientes na seleção de fornecedores que não necessariamente são os nossos fornecedores tradicionais. Eu não estou aqui falando de um software selection que eu mencionei no início tradicional, né? Eu estou falando aqui de um pitch day ou de um demo day. Para quem não sabe, o pitch, né, é uma apresentação curta que o ecossistema de inovação de startups utiliza. Geralmente são apresentações de no máximo 5 minutos, onde você apresenta seu produto ou serviço. E a ideia aqui é a gente se aproximar de corporates, de clientes, né, que tenham interesse em organizar pitch days, e a gente suporta em toda essa geração aí, tanto identificação dos desafios, né, geração de conteúdo, toda a parte cultural também, porque esse evento é um evento interno, geralmente, né, cuja
a audiência, né, são os próprios colaboradores dos nossos clientes, mas a chamada de fornecedores, a chamada de soluções para solucionar esses desafios é feita por o mercado. Então, a KPMG funciona como uma catalisadora também de soluções de mercado, né? Usando de todo o ecossistema que a KPMG tem ao seu dispor, como, por exemplo, a própria LIP, a parceria com o distrito, né? Que é a LIP, da KPMG, mas também o nosso mapeamento, que é o Tax Innovation Hub, a gente chama de Tax Innovation Hub, que é o nosso mapeamento de soluções Tech que hoje existem no mercado. Então, aqui a gente está falando tanto de startups, quanto de empresas de tecnologia, inclusive algumas que são alianças da KPMG e que podem prestar serviços de tecnologia tributária. Então, a depender do desafio que o cliente nos apresenta, a gente gera essa aproximação e um dos formatos que a gente tem feito, né, como prestação de serviço é justamente o suporte na execução e na ideação desse evento. Tá? Então, aqui a gente chama de Tech Supplies Day, mas poderia ser Pitch Day, Demo Day, né? Sempre com o nome aqui da empresa que está promovendo o evento em si. E como input, a gente tem, né, todo o nosso conhecimento aqui das tech, da divisão de concorrência, startups, mercado, e como output, a gente já tem resultados muito bacanas, né, como o desenho de novas possibilidades, como, por exemplo, até a estruturação de MVPs e de POCs com fornecedores que até então não faziam parte do portfólio desses nossos clientes, né? Então, realmente abre um novo leque aí de possibilidades com impacto relevante também em custo, né? Muitas vezes, e também na execução desse tipo de projeto, né? A gente sabe que a gente acaba também estruturando aqui o pós-evento, que é justamente a gente criar o plano de ação para a gente conseguir testar e experimentar essas soluções com os fornecedores escolhidos. Então, aqui, como eu comentei, eu trouxe essa ideia aqui antes mesmo da KPMG, de eu entrar na KPMG. Na BRF, onde eu trabalhei, eu estruturei 2 eventos desse, a gente chamava lá de Tech Suppliers Day, onde a gente conectou não só para a parte de techs, mas também Law Techs, Legal Techs para o Legal, né? Foi muito bacana, a gente teve um resultado muito satisfatório de oxigenação da carteira de fornecedores. E a gente já tem alguns cases em clientes agora, eu enquanto KPMG aqui puxando essa frente aí dentro da nossa área, né, com a Mariane Coutinho de Tax Transformation. Outra pergunta que sempre vem, Paola, mas qual que é o meu papel, né, enquanto líder, né? E aqui são alguns insights que eu gosto de trazer. Então, reveja as áreas, né, que podem ser melhoradas. Realmente, seja capaz seja verdadeiro, né, no seu olhar crítico aí em relação a processos, pessoas, tecnologias, né? O que de fato você está conseguindo acessar, o que você precisa de ajuda de terceiros para acessar, né? E tenha coragem, né, de criar esse roadmap aí, mas principalmente, como eu comentei, né, comece, né? O investimento, ele é necessário, mas antes do investimento, né, a gente precisa de fato construir, e estamos aqui para isso também, essa visão, né? Será que essa visão digital estratégica da sua área fiscal, você já construiu? Né? Será que essa visão já foi convertida em objetivos e em planos de ações para fazer de fato tudo isso acontecer? Né? Será que a sua empresa não tem caminhos de financiamento de ações de transformação digital que não o seu budget tradicional? Né? Então, será que a sua empresa não tem programas de inovação que o Tex e a área financeira poderiam estar engajados, né? E que de repente você não está se aproveitando? Então, aqui são algumas perguntas, né, que a gente faz geralmente aqui para os nossos clientes, até para a gente conseguir, de fato, viabilizar essas iniciativas. Aqui trago uma reflexão da importância da gente pensar nos nossos times, né, da relevância das pessoas estarem, os nossos profissionais tributários estarem na frente desse processo, e principalmente da liderança digital, né? A gente vê cada vez mais que o papel, a importância e a relevância do líder nesse processo de transformação,
e da diferença que faz um líder digital, né, encabeçando esse processo. Então, aqui são dois conceitos, que é o upskilling, que é a importância de se evoluir constantemente dentro das atividades ali do teu rol de atividades principais e que constantemente precisa ser atualizado, e do reskilling, né? Esses dois conceitos aí ficaram mais disseminados por conta do relatório aí do Fórum Econômico Mundial, né? A gente sabe que uma grande parte das profissões aí tendem até 2030 a desaparecerem, né? Tem, óbvio que, ou ao menos se transformarem em outras funções, né? A própria função contábil e fiscal é uma que geralmente está nessa lista. Então, como que a gente olha para nosso papel, né? Para nosso job description e já incorpora novas visões, né? Ou ajustes de rota, como eu coloquei aqui, para que novas habilidades passem a ser priorizadas aqui no desenvolvimento dos nossos profissionais. Enquanto líderes, né, a gente tem um papel relevante em incentivar o desenvolvimento dessas habilidades, né, e o uso de ferramentas, e também de transformação da mentalidade, né? Como que a gente cria um ambiente favorável para que a gente desenvolva uma mentalidade de crescimento, de fato. E aqui eu menciono o livro do Mindset, né, da Carol Dweck, que o objetivo, que fala, né, sobre o mindset, a diferença entre o mindset de crescimento e o mindset fixo, né, como item relevante aqui nessa nossa conversa de transformação. Então, profissionais de mindset de crescimento, né? São profissionais que não enxergam os desafios como um obstáculo, né? E que não acreditam, principalmente, que as habilidades, aquela habilidade essencial ou diferenciada que você possui, de fato é um talento, mas sim que toda e qualquer habilidade ela pode ser desenvolvida, né? A partir do esforço. Então, ele é o profissional que tem um mindset de crescimento, ele se desafia, ele está focado em crescer e aprender, ele abraça esses desafios, né? E enquanto os nossos profissionais de mindset fixo precisam, vêm, né, de forma totalmente contrária aí a essa descrição que eu trouxe, evitando desafios, enxergando o esforço como dificuldade, e a reflexão é, né, o quanto, enquanto líderes da nossa área de techs, a gente incentiva esse mindset de crescimento e, consequentemente, o reskilling e o upskilling dos nossos profissionais. Obviamente que existe um protagonismo, deve existir um protagonismo muito grande aí nesse sentido, mas a gente sabe da importância do líder também ser exemplo nesse processo, né? E aqui ressalto, quando a gente fala de mindset, 3 mindsets aqui que eu entendo que são super relevantes para esse processo. Primeiro mindset é o de inovação, né? Então, ser questionador. A gente trouxe aqui a visão de ser um risk taker, né? Então, risk taker, a gente conseguir criar esse ambiente que eu comentei de risco e falha. Data driven, né? A importância da gente trabalhar em cima de dados. E próximo mindset, o próprio mindset digital, falamos um pouco de ferramentas, né? Como que a gente consegue olhar o mercado e trazer ferramentas aqui relevantes para as práticas de fato. E o mindset de colaboração, né? Que entendo que são 3 mindsets aqui que nesse contexto de transformação digital, aqui são mindsets que precisam ser incentivados, tanto da liderança para com os times, quanto no caminho inverso. Bom, antes de passar para o próximo, né, o que a gente traz de forma muito prática, né, quando a gente está falando no desenvolvimento dos nossos profissionais. Cada vez mais a gente vê em projetos, inclusive de tecnologia, né, quando a gente começa a levantar, gente, nos nossos clientes, os gaps, né, as principais necessidades das áreas fiscais, a gente vê uma resistência e questões que vão além da cultura da empresa, né? Muitas vezes resistência dos próprios profissionais em mudar processos, né? Em abrir a forma como os processos são feitos.
E principalmente na identificação daquilo que a gente comentou ali, que é o mindset de crescimento, né? A gente vê ali qualquer mudança muito mais recebida muito mais como um empecilho do que como uma oportunidade. Então, nesse sentido, muitos líderes de área fiscal já têm percebido a necessidade de trabalhar change management, que é uma abordagem já mais tradicional em outros mercados, né? Que é a gestão de mudanças, da qual engloba dois itens relevantes, que é a comunicação, né, e a capacitação dos profissionais. Então, nós também temos atuado na organização, no conteúdo e na geração de conteúdo, né, para treinamentos e capacitação dos profissionais de techs, tanto no que tange a utilização de tecnologias, de novas tecnologias, quanto a temas mais voltados para inovação e transformação digital. E também temos feito toda a parte de comunicação, especialmente nos projetos que envolvem novas tecnologias, né? Então, quando a gente está falando de uma troca de software fiscal, em que vamos ter uma alteração relevante de processos, de melhoria contínua, que precisa ser dada continuidade mesmo pós-projeto, né? Tem sido uma frente que nossos clientes têm pedido e temos implementado de change relevante, tá? Outra frente que acaba sendo bastante cross aos nossos projetos de transformação da área tributária tem sido um programa da KPMG que chama Mind Hacking, né, que é de fato hackeando os mindsets dos nossos profissionais. E temos cases já também interessantes de aplicação do Mind Hacking dentro ou para, né, as áreas fiscais. O Mind Hacking é um programa, né, que começa com o mapeamento de skills que você entende enquanto liderança que precisa desenvolver nos seus profissionais da área fiscal, né? E posteriormente a esse mapeamento é feito um deploy, né, desse processo para os outros colaboradores da organização com entregáveis muito práticos também. Então, por exemplo, né, quando eu vou fazer uma contratação de um novo profissional, como que eu consigo capturar os mindsets que são relevantes para a minha área e que eu mapeei no programa, né? Enfim, ações oriundas desse programa que vão incentivar o meu time a estabelecer esse mindset de crescimento, né? Independente de qual for, se é um mindset de inovação, enfim, de colaboração. Então, o programa também tem sido bem aderente às nossas necessidades da área tributária. Nessa linha, gente, no fim do dia a gente está falando aqui de trazer o profissional de techs, né? Seja com a utilização de dados, né? Usando KPIs, que a gente falou lá no início, a favor do negócio, como de fato um parceiro de negócio, né? Então, o Techs as a business partner, né? Como que a gente de fato engaja esses profissionais digitalmente para que essa transformação de fato aconteça. Então, para isso, a gente conta com um ecossistema gigante de parceiros, de fornecedores, ferramentas tecnológicas de techs disponíveis no mercado, que não necessariamente você precisa começar do zero desenvolvendo internamente, e que podem acelerar de forma relevante o teu processo de transformação. Nós da KPMG estamos super à disposição para discutir possibilidades, né, para ajudá-los a organizar um pitch day, um demo day, para discutir sobre ferramentas disponíveis no mercado, falar sobre orquestração tributária, que é um tema que eu acabei não trazendo aqui em específico, mas que estamos super explorando aí com diversos parceiros e clientes da KPMG. E ficam aí os nossos contatos. Deixo aberto aqui para perguntas, gente. Muito obrigada. Paula, uma excelente exposição. Fato, né? Acho que bastante desafiador, né? Acho que, como você falou, né? Quem ainda não começou tem que começar. Eu sou talvez um analista, um coordenador da área tributária, mas enxergo toda essa mudança de mercado, né?
tem que encontrar os caminhos, né? Tem que se movimentar, tentar trazer de fato a transformação, a inovação para dentro da sua área, né? Não só tax, né? A área tributária, mas qualquer área, né? E se ainda não tem talvez um programa formal dentro da organização, ou se esse programa formal está numa outra área, todas as áreas das organizações acho que tem espaço, né? Com A área certeza. tributária, né? Sabendo que tem espaço para ser mais eficiente, tem espaço, né, para eventualmente identificar créditos tributários que hoje não identifico, né? É dinheiro na mesa que talvez a empresa não esteja olhando, né? Então, acho que é super interessante também mencionar um pouco aquilo que os exemplos que você deu, né? Aquele grupo de empresas que até se uniram, né? Uma espécie de parceria para trazer um desafio para a KPMG e a gente como consultoria atendendo, né, um desafio comum de 3 empresas que se uniram para contratar a KPMG. Então, um outro excelente exemplo, né? Que às vezes a inovação é isso, né? A Com inovação certeza. não é eu investir X milhões numa tecnologia, mas de repente encontrar parceiro de negócio que tenha um objetivo Comum. comum, que entra num projeto desse, né, e consegue viabilizar. Então, excelente. Fábio, eu trago você aqui também para a rodada de conversa. Enquanto isso, o pessoal que tá nos assistindo, quem quiser colocar as suas perguntas, fiquem à vontade. É uma coisa muito interessante, né, que a gente já observa aí, né, nas abordagens e os clientes nos procurando, é que as áreas elas não deixam mais a responsabilidade da transformação digital com a TI, né? Hoje as áreas entendem que essa responsabilidade também é delas, né, de buscar o que que eu posso fazer de melhor, o que que o mercado tem que possa me ajudar aqui no dia a dia, né? Sendo digitalizando algum processo, buscando uma eficiência operacional, né? Então, as áreas estão se movimentando, né? Buscando a TI, né? Como segundo plano, como validador, mas não aguardando que a TI traga algo de novo para a transformação digital. Esse é um movimento que não tem mais volta, né? Todo mundo entende que no seu dia a dia a gente sempre tem que buscar uma inovação e de fato é uma coisa que a gente tem percebido aí ao longo do tempo, hein? Legal, Fábio. Exatamente, a gente vê esse movimento dentro das corporações, né? E a gente vê, inclusive, quando a gente vai discutir, vai olhar para o mercado, olhar startups, soluções de tech, dentro do mercado, a gente também vê profissionais de techs que migraram para esse mundo de tecnologia, de TI, Sim, e até se aventuraram a empreender, né? E são muitos, né, em que de fato quebraram esse paradigma que você trouxe, né? Que é realmente colocar o profissional de techs como um profissional digital e protagonista dessa transformação. Realmente é um movimento crescente aí a gente tem percebido. Excelente é. ponto. Todo mundo junto e misturado, né? Exatamente. E a gente vê também uma migração em relação aos tomadores de decisão, né? A gente antes conversava com empresas de tecnologia e os buyers, os compradores de tecnologia, dificilmente um buyer era o head de techs, né? E agora, cada vez mais, a gente vê heads de techs como compradores de tecnologia, muitas vezes levando novas tecnologias para as áreas de negócio, inclusive, né? Então, esse tem sido um movimento interessante também. Não sei se você já se deparou com esse movimento. Sim, sim, até mesmo porque assim, como as áreas hoje estão buscando soluções, né, é natural que essa responsabilidade, né, o buyer, ele acabe ficando dentro da área, né? Sai daquele fundo comum de compras, departamento tradicional, né? Então, realmente, essa migração a gente percebe sim. Aqui, eu trago aqui 2 exemplos de colegas meus que eram da área de controladoria, né, colegas da Rumo e da Bosch, e acabaram entrando nos projetos de inovação aberta e eles passaram a serem os líderes de inovação aberta dentro da organização, né? Então, por que não alguém da área tributária, né, puxando esse tema e até mesmo migrando de área, né? Acho que acaba tendo uma oportunidade bastante grande
nesse sentido, né? Quem trabalha com inovação não se formou em inovação dentro da universidade, né? É Então, o reskilling que eu comentei, né? É o Isso. reskilling, é como que você começa a entrar em outras skills aí, né? E outras capabilities, desenvolver capabilities que exatamente o que você falou, né? Não tem faculdade, né? Acho que ainda não tem, tem Não formações, existe. mas uma faculdade disso aí não é o formato mais tradicional de formação, confesso. Faz sentido, muito legal, Aldo. a gente tem um comentário aqui, uma parabenização aí pela palestra, Paula, do Rafael Nori, dizendo que o uso de dados para o desenvolvimento de inovação, negócio é essencial e obrigado pelo conteúdo. Não Legal. tivemos uma pergunta, mas alguém te parabenizando, né? Obrigado, Rafael. Obrigada, Rafael. Muito bom. Realmente, dados ainda é um desafio, né? Mas como eu comentei aí, temos cada vez mais profissionais de tech sendo desafiados a trabalhar com dados de forma mais autônoma, né? E cada vez mais áreas dedicadas a dados, né? Dentro do tech, o que também tem sido bem interessante. E aquela questão do cada vez mais menos dependência da área de TI, né, para desenvolvimento de visualizações de dados, né, para extração de dados do sistema, cada vez a utilização mais de ferramentas com low code, que a gente chama, né, que são ferramentas ali com maior, que o usuário tem maior possibilidade aí de desenvolvimento. Então, tem sido um movimento bem interessante que a gente tem participado ativamente aí, nós da KPMG, como prestando serviço, né, e suportando nossos clientes nesse sentido também. Legal. Acho que aqui eu coloco até um ponto aqui, Paula, acho que você até abordou um pouco durante a apresentação, né? O como começar, em que momento começar. Acho que quando a gente fala da questão tributária, né? Ou você começa talvez olhando para a eficiência ou a eficácia, no caso, né? Tem algum dinheiro que eu não esteja enxergando, né? Algum crédito que eu não esteja enxergando que eventualmente possa fazer sentido a gente buscar e até acabar pagando pelo projeto, né? Então, acho que na área tributária acaba tendo muito isso, né? Qual que é o trigger ali para, de fato, iniciar um projeto dessa natureza, né? Sim, sim, e acho que até projetos mais tradicionais que a gente fala dentro da área fiscal, que são esses projetos de levantamento de crédito, projeto de, às vezes, em razão de alguma tese judicial, que eu tenho que fazer algum levantamento, né, a própria exclusão do ICMS. Então, projetos que podem ser acelerados com novas tecnologias, né, com ferramentas e com essa pegada da transformação digital. E até mesmo com metodologias, que eu falei aqui do ágil, né? Então, a forma como a gente executa, será que a gente não consegue levantar no curtíssimo prazo, né, valores relevantes? Como que a gente acelera, né, esse tipo de projeto que teoricamente são projetos mais tradicionais, né, na sua forma de execução? E hoje na KPMG a gente tem também se debruçado nesse sentido, sabe, Aldo, em levar a transformação digital, ferramentas aplicadas a esse tipo de oportunidade de levantamento de crédito, desenvolvido ferramentas para, por exemplo, projetos de ressarcimento de impostos, né, o que também acelera, né, esse tipo de processo, de projeto. Cada vez mais capacitados os nossos profissionais para atuarem de uma forma bem ágil, né, nesse tipo de projeto junto aos nossos clientes. Então, acho que também é um viés legal aqui de compartilhar com a nossa audiência, né? Porque de fato são diferenciais aí competitivos que a gente tem tentado levar no mercado. Legal. Tem um outro ponto aqui, considerando aí o nosso deadline de tempo. Acho que você falou um pouco também, mas acho que o Top 5 aqui tem acompanhado bastante. Como você tem visto essa busca, né, por novas soluções para a função tributária como um todo, né? A gente tem N exemplos aqui dentro da KPMG, né, de uso não só do RP, mas do módulo fiscal, mas sim olhando tudo que está em volta do RP e do módulo fiscal, né? Sejam ferramentas de Data Analytics ou ferramentas de gestão de serviços, né? Acho que a gente tem case aqui de automações de processos também com RPA. Então, acho que tem uma pluralidade bastante grande de soluções
como a gente tem ajudado, né? Como a gente tem visto os clientes olhando para todo esse mercado aí com muitas opções, e às vezes fica meio perdido, né? O que escolher, como montar uma estrutura que não seja um Frankenstein, né? Que acaba ficando também difícil de eu gerenciar dentro de casa, né? Então, como que a gente enxerga essa questão? A gente no Tex tem uma oportunidade gigante, né, Aldo? Acho que esse cenário que você trouxe de complexidade no fim do dia, né? Porque a gente tem diversas funcionalidades que não necessariamente são atendidas por um único sistema, né? E a gente tem uma oportunidade, como você trouxe aí, de mapear o que o mercado tem, né? A KPMG tem ajudado alguns clientes a primeiro fazer o desenho no nível funcional, mas também sobre a arquitetura tecnológica, a melhor arquitetura ou a mais adequada, né, para a realidade de cada cliente. Trazendo uma maior eficiência e também menor custo, né, nesse tipo de avaliação, e principalmente fazendo a curadoria de soluções de mercado, né? Então, a gente a quatro mãos aí desenha quais são os requisitos tecnológicos e alinhados com a área de TI do cliente e também funcionais, que seriam os requisitos de tech, né? E temos diversas atuações nesse sentido, né? Como você trouxe alguns exemplos, vou adicionar mais alguns. Então, por exemplo, extração de notas, né? Ou de documentos fiscais diretamente lá das repartições públicas, controle de CMDs, né? Controle de processos da área fiscal ali, da área do contencioso, por exemplo, que acaba indo um pouquinho para o legal também, né? Toda a parte de gestão de documentos fiscais, né? Como que eu crio um data lake ali para eu acessar esses dados. Então, são N funcionalidades que o inbound, outbound de nota, por exemplo, também. Então, são N funcionalidades que muitas vezes são funcionalidades não abarcadas, como você mencionou, pelo ERP fiscal, que a gente chama, né? Os ERPs fiscais, soluções fiscais, mas que existem outras soluções fiscais no mercado que pontualmente atendem esses gaps, né, essas necessidades. E o que a gente tem, uma abordagem que tem funcionado muito legal, e daí conectando aqui com as nossas alianças, né, tem sido de como que a gente pluga essas soluções e trabalha até sob uma perspectiva de orquestração disso tudo, né, em sistemas de workflow, né, em sistemas aí de mercado, né, a gente também trabalha de forma agnóstica, mas obviamente a gente traz uma visão de quais soluções disponíveis existem no mercado nesse sentido, né, de forma a orquestrar todo esse processo, né, onde a área fiscal tem uma visualização dos seus processos ali num portal único, né? Mas plugando diversas soluções de terceiros aí, como essas mencionadas, né, para resolver problemas específicos. Então, a implementação desse tipo de projeto a gente também faz, desde a estruturação e a consultoria nesse sentido, né? Vamos desenhar, vamos fazer design, né, dessa orquestração, além da curadoria, que é algo mais consultivo, né? Que a gente entrega um cardápio de soluções para o cliente tomar decisão e saber o que tem no mercado mais aderente às necessidades dele. Então, tentei resumir aqui nesses últimos minutinhos, super rápido, mas espero ter me feito claro aqui das possibilidades. Não, perfeito. Deu para compreender. Acho que bateu aqui o nosso horário, né? Quero agradecer novamente, Paola, agradecer também todo o pessoal que nos acompanhou aqui, a organização, tanto do lado da KPMG, né? Nosso time de marketing, de eventos, e mais o time da gestão. E a gente fica à disposição aí de todos, né? Acho que o vídeo vai para o canal do YouTube da KPMG posteriormente. E aí deixamos nossos contatos aí também. Acho que quem quiser falar conosco conseguem nos encontrar. E aqui, né, acho que é uma mensagem final, né, Paulo? Sobre os Exatamente, Zido. Desculpa, nossas eu tinha esquecido de iniciativas. passar esse slide, mas vamos lá. A gente tem uma série de lives Transformando Techs que estão disponíveis no YouTube, as últimas gravadas, e temos uma agenda aí super ativa a cada 2 meses de novas lives, onde a gente traz cases de transformação digital na área do Techs com clientes, né, da KPMG. Então, acompanhem, tem várias muito bacanas aí que já estão gravadas. Temos também a nossa série de podcasts, Transformando Techs. A primeira série
a primeira temporada desta série foi um sucesso, né? Com a hostess, a Mariene Coutinho, entrevistando heads de techs, grandes executivos da área de áreas tributárias. Imagino que muitos aqui conhecidos da nossa audiência aqui. Esses executivos falando sobre a sua visão sobre tax transformation, como que eles têm liderado a transformação digital dentro das suas empresas. Teremos a segunda temporada dessa série. O foco será justamente de um tema que a gente falou muito hoje, né? Que é como que a gente se conecta com parceiros, com fornecedores, com tecnologias tributárias. Então, eu serei a host dessa segunda temporada e vou entrevistar parceiros de tecnologia tributária, né? Para a gente falar um pouquinho das possibilidades a serem exploradas aí nesse mundo de techs. Né, um conteúdo super direcionado e bem correlacionado ao tema que a gente falou hoje, né? De como que a gente potencializa, né, tecnologias aqui para gerar mais eficiência e essa transformação digital. E, por fim, a gente tem a nossa certificação de Tax Transformation, fica o link aí para quem não conhece. A gente teve a primeira turma aí no decorrer desse ano. Em breve lançaremos novas turmas. É uma capacitação para lideranças, né, de tax em Tax Transformation. É isso, façam parte da nossa comunidade, né, acessando esses conteúdos que são, assim, foram preparados exclusivamente para os nossos clientes. Aldo, muito obrigada, quase passei o tempo. Não, foi ótimo. Obrigado, Paola. Obrigada, Obrigado, Pablo, Fábio. também. Obrigado a vocês, gente. Um prazer de novo participar aqui com vocês. E obrigado a todos que nos assistiram Valeu. também. Um abraço, Tchau. pessoal. Boa Tchau, tarde. tchau.